nossa próxima palestra aqui no nosso palco traz um tema que é fundamental para o futuro do setor. É a inclusão. Pensar em uma papelaria que atende a todos é um compromisso com a dignidade e com a transformação social. Para nos mostrar como criar uma papelaria mais aberta, mais humana e mais consciente, nós convidamos aqui para o nosso palco a neuropsicopedagoga Renata Aguilar. Renata, seja muito bem-vinda. Obrigada. Obrigada por participar da nossa programação do último dia com esse tema tão importante, tão relevante para todo mundo aqui. Agora o palco é seu. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês e falar de papelaria inclusiva é falar da nossa infância, né? Eu vim de uma escola estadual e dentro da minha escola, e bem em frente, tinha uma papelaria. E essa papelaria era da tia Neide. E quem estava ali comigo, nós víamos aqueles produtos que muitas vezes não chegavam às mãos das nossas crianças. Então, tinham canetinhas só com 6 cores dentro de uma caixinha. Um lápis amarelo era o único que nós tínhamos. Uma borracha de um lado vermelho e de outro azul, e que tentavam me dizer que apagava a caneta e que mais rasgava o papel do que isso. Então, eu só queria saber onde... O passador é esse aqui, né? É esse daqui? Acho que é. Isso, ele mesmo. Então, eu queria comentar com vocês o seguinte. Pensem numa caneta. Uma caneta, para uma criança que tem dislexia, é um muro. A mesma caneta, para quem tem daltonismo, é uma confusão. E a mesma caneta, pelo barulho de abrir e fechar, para uma criança autista, pode ser um ruído. E uma folha de papel em branco pode ser uma frustração se ela for riscada pelo professor, dizendo, ali está errado. Então, hoje eu trago para vocês, e começo com essa frase. Meu cérebro funciona diferente, é verdade, mas meu coração sente como o seu. Quando a gente entra numa papelaria, a educação floresce em nós. Hoje, dentro e trabalhando com crianças atípicas, e trabalhando com essa diversidade, o quanto há de sofrimento dentro da escola para essas crianças, que a gente não pode deixar de falar delas. Porque muitas vezes elas passam desapercebidas. E quantos pais estão nesse momento em caráter de luto quando recebe um diagnóstico? Então a gente tem que pensar nesse processo. Eu comecei a minha trajetória dentro de escola, fiz magistério, fui professora de educação infantil e ali eu lidei com as crianças de inclusão. E como é que a gente vai lidar com esse novo público que está nas nossas escolas? E que não é 1, que não é 2, que não é 3, que são milhões de pessoas que se passam desapercebidas por esse mundo. Hoje eu atuo dentro de um consultório com crianças atípicas, autistas, síndrome de Down, dislexia. E pensar nessa papelaria inclusiva é dar força para essa família que muitas vezes está em luto quando ela recebe esse diagnóstico. Porque quando a gente recebe um filho, o que vocês pensam? Vai ser perfeito, não é assim? Que a gente está na maternidade, não, mas meu filho vai ser maravilhoso, vai tirar boas notas, vai ser um grande campeão de vôlei. E aí vem o diagnóstico. Ele é autista, ele tem síndrome de Down, ele tem uma hipotonia muscular. Então, o que é essa inclusão? Essa criança que chega dentro da papelaria e que ela chega dentro da escola, muitas vezes ela é colocada dentro do mesmo pacote. E esse pacote todos são iguais e não são iguais. Quantas crianças no meu consultório choram e dizem, Renata, eu não dou conta, eu não consigo entender o que o professor diz.
Eu não consigo copiar da lousa. Eu tenho crianças que têm dificuldades motoras. E o maior desespero é copiar da lousa, porque eu tenho que desenvolver uma habilidade óculo manual. Eu olho, eu anoto, eu olho, eu anoto. Eu não consigo dar conta disso tudo. E essa criança é frustrada. Então, quando a gente entra dentro desse universo, a gente tem que pensar que essas crianças são olhadas. Então, a inclusão é mais ou menos isso aqui. O que vocês fariam se vocês ganhassem uma Ferrari hoje? O que vocês fariam? Venderia? Daria uma voltinha? Como? Dá uma volta e vendia a Ferrari, não é isso? Pelo menos deixa eu sentir o que é andar numa Ferrari. Imagine que vocês ganharam isso quando vocês nasceram. Porque o seu cérebro é uma Ferrari. Ele é uma Ferrari. Só que cada um funciona de um jeito. Cada um trabalha de um jeito. E quando eu coloquei o pé hoje aqui, me chamou a atenção um fato. E eu falei, cadê os educadores? Cadê os professores que não sabem deste evento? Porque muitas vezes os materiais inclusivos que eu tenho aqui, réguas para crianças com deficiência visual, caderno com pauta maior, com giz de cera que tem uma textura diferente para uma criança daltônica. Cadê os professores que não conhecem este material tão rico e que não chega a isso? Então, essa Ferrari que nós temos é esse cérebro, que ele é muito potente e veloz, mas ele só precisa de um piloto ousado, preparado com muita vontade de vencer. Não se esqueçam que quando chega alguém nesse espaço de vocês, ele tem uma história. Quantas crianças colocam a mão, vou pegar aqui um desses materiais que eu fico apaixonada, encantada, colocam a mão e falam assim, o que é isso? Como funciona? É dar oportunidade de aprendizagem. E eu vou falar com muita propriedade de quem está com mais de 30 anos dentro da escola. As crianças que não dão conta sofrem. Sofrem e muito. Porque cada um tem a sua história. Mas ainda a gente coloca todo mundo dentro do mesmo pacote. E estar dentro do mesmo pacote quer dizer que todos nós somos iguais. E não somos iguais. Eu quero que todo mundo faça o livro de matemática na página 34. E se você não der conta, leva para casa. E se você não dá conta, leva para terapia. E quantas crianças chegam nas minhas mãos? E eu tenho hoje uma criança que eu sou apaixonada com síndrome de Down. E ele falou assim, que ele não consegue escrever. Porque quem tem síndrome de Down tem uma hipotonia muscular. E aí foi desenvolvido um caderno com linhas maiores. Olha isso. Será que isso chega para a gente? Está na papelaria, mas não chega na escola. Os professores não conhecem, desconhecem este material. A gente precisa dar voz para isso. Porque como cada um tem uma história, quando a gente aprende, o nosso sistema nervoso se modifica. Mas quando nós ensinamos, nós estamos promovendo mudanças no outro. Pensa essa criança que chega no seu estabelecimento, que é uma criança autista. E que às vezes o barulho naquele momento incomoda. Como é que você vai agir? Ou aquela criança que não consegue pegar no lápis, qual é o lápis que você vai oferecer e quais as possibilidades? Porque nem todos os lápis são iguais. Nem todas as canetas são iguais, assim como nem todos são iguais. Quando eu digo da gente pensar nessa papelaria inclusiva e tentar trabalhar com isso, que é o que a gente traz dentro desse universo, dessa inclusão, que a gente precisa olhar para essa criança e que muitas vezes nós que estamos... Quem está dentro da escola, corre atrás, vai fazendo o curso. Mas e vocês que não fazem parte dentro desse universo? Né? Não sei, cada um aí na sua
especificidade. Muitas vezes é o que acontece no filme Alice no País das Maravilhas. Pode me dizer, por favor, que caminho devo seguir para sair daqui? Isso depende muito de onde você quer ir, respondeu o gato. Preocupa-me pouco aonde ir, disse Alice. Neste caso, pouco importa o caminho que sigas, replicou o gato. Se eu não sei onde eu quero ir, qualquer caminho serve. Se eu não sei quais as possibilidades para oferecer para aquela criança que está ali, para aquela mãe que está ali, e eu vou dizer uma coisa muito importante para todos. Muitas vezes os pais sabem mais que os professores. Porque aquele pai, ele vai atrás, ele busca informação e ele diz, essa tinta não funciona para meu filho, porque ele tem uma hipersensibilidade tátil. E muitas crianças, quando você falou da caneta, né, que a caneta estoura ali, me lembrou uma coisa. Quantas crianças, quando acontece isso, entram em pânico? Em pânico. Eu preciso lavar a mão. Me deixa lavar a mão. Eu não posso ficar com a mão suja. Então, olha que olhar, né, de pensar que aquela caneta que vai estourar pode desregular uma criança autista. Vocês sabem disso? E que se essa criança ser desregulada, muitas vezes a gente demora minutos, horas para regular aquela criança. O que ela desregula? Uma caneta estourada. Ou uma cópia da lousa, ou o barulho daquela caneta que fica clique, clique, clique. Né? Aquilo a criança vai desregular. E como a gente regula aquela criança? Então, a gente começa a trabalhar com antecedente. A sua colocação foi perfeita. Estoura a caneta. Olha isso. Então, eu penso nessa inclusão desse mundo novo. Vocês sabem quantas crianças estão matriculadas nas escolas inclusivas? Tentem adivinhar. 100 mil no Brasil? 50 mil no Brasil? Vocês vão se assustar com os números, com os dados do IBGE. Milhões de crianças inclusivas estão matriculadas hoje nas escolas brasileiras. E pensar nesse tempo, que quando eu comecei a falar hoje com vocês, que eu tinha a papelaria da tia Neide, e que eu ia lá, olhava, e não tinha, gente, não tinha só papel lá, não tinha só caneta lá, tinha brinquedos. E eu ficava encantada com aquilo. E quando alguém chegava com uma canetinha colorida na escola, eu queria também a canetinha colorida, cheirosa, com gel, assim como todas as outras minhas amigas. O estojo era um tipo de estojo de madeira que tinha uma tampa. Quem é mais jovem talvez não lembre disso, né? Mas, ai, se caísse aquele estojo no chão, acabava o estojo, desmantelava ali, né? Bum, caía tudo. Hoje a gente tem estojo colorido, de orelhas, de personagens. E trabalhar com isso, nós temos crianças autistas que têm foco de interesse. Vocês já pararam para pensar? O que é o foco de interesse? Ele só gosta de animais marítimos. Tudo para ele é animal marítimo. Ou tudo para ele é dinossauro. Então, ter esse foco de interesse é acolher essa criança e essa família que está fazendo a compra nessa papelaria da tia Neide de uma forma diferente. Porque antes, essas crianças não eram vistas. Muitas dessas crianças, eu não sei se alguém aqui tem familiares de inclusão, mas muitas dessas crianças eram internadas. Gente, eram internadas. Eram ditas como preguiçosas ou até como malucas. Isso é muito sério. Quando eu venho aqui e vejo e sinto falta de professores dentro de um ambiente desse, me faz refletir, cadê a educação que vocês estão preparando com diversos materiais e que isso não chega, muitas vezes, às escolas. Eu olho para esse cérebro, e eu vou falar sobre cérebro porque eu trabalho com neurociência, esse cérebro é cultural. Quem eu sou hoje, quem a Renata hoje 30% é genético.
Quem ele é, 30% é genético, genético, genético. 70% é potencializado pelo meio que nós estamos. Pela família, pela escola, pela comunidade. E como é que esse cérebro aprende? Só tem um jeito da gente aprender. Como é que a gente aprende? Recebendo informações do ambiente. Pelos órgãos sensoriais. Sejam visão, audição, tátil, pela gustação. Vou fazer uma pergunta para vocês. Alguém lembra aqui o que aconteceu no dia 11 de setembro de 2001? Vocês lembram? A queda das Torres Gêmeas. Mesmo quem é mais jovem vai lembrar disso. Por que a gente lembra disso e não lembra do que é um Tratado de Tordesilhas que nós aprendemos no 4º ano? Por quê? Porque houve um caminho para a aprendizagem. E o meu cérebro, o cérebro de vocês, só tem esse caminho. E esse caminho, além de receber essas informações, a hora que ele vai processar é por meio da emoção. Ninguém aprende o que não emociona, seja positivo ou seja negativo. Não se aprende o que não se emociona. O que marca aquela música, aquele som. Às vezes, você está dentro da papelaria e chegou uma criança autista ali dentro. Ela tem uma hipersensibilidade tátil, uma hipersensibilidade auditiva, e aquela música da balada dentro da papelaria vai desregular aquela criança. Você já imaginou você receber e acolher aquela criança e falar assim, e você perceber, você fala, pera um pouquinho, vou desligar a música. Olha isso. São pequenos detalhes que fazem toda a diferença dentro desse cérebro. E quando a gente olha aquela criança, se eu falar para vocês uma criança com síndrome de Down, vou falar aqui do T21, tá? Síndrome de Down, que é o popularmente conhecido. Aquilo está nítido no rosto daquela criança, não está? Você olha, você percebe que ali tem uma síndrome. Se chegar uma criança cadeirante, aquilo é nítido. Você percebe que tem algo ali. Agora, nós temos transtornos invisíveis. E esses transtornos não estão nítidos fisicamente. E quando eu comecei dizendo, cada um aprende de um jeito, e esse cérebro sente o mesmo que o seu, ele só funciona diferente, é pensar nessa criança que tem um transtorno invisível. O que é a dislexia? A dislexia é um transtorno do neurodesenvolvimento com uma dificuldade das crianças escreverem. De ler e escrever, ponto. Eu tenho uma jovem de 16 anos, e eu fiz o diagnóstico dela o ano passado. Ela se chama Beatriz. Ela fez fono, e a mãe disse para mim, Renata, alguma coisa tem a Beatriz. Eu não sei o que a Beatriz tem, mas algo tem nela. Ela se esforça, ela luta, e ela não dá conta de aprender. E aí chegamos ao diagnóstico da dislexia. E essa semana eu dei aula para ela, e eu disse para ela, o que você enxerga quando você está lendo? Ela fez assim, eu não sei, as letras parecem que pulam. Ela começa a ler e ela fala, some. E aí eu volto e ela já perdeu a leitura. E aí eu vejo réguas que não estão aqui, que muitas vezes a gente não dá valor, com espaçamento. Eu dar oportunidade para essa adolescente que está frustrada. E que ela fala, Renata, eu estudo, mas eu não sei o que acontece comigo. Só que ela compreende, uma linda, uma boneca. Então pensar que quando algo parece diferente, será que a gente não pode fazer a diferença nessa vida dessa criança? Desse jovem, desse adulto que está ali? Senão, de novo, nós estamos fazendo e colocando todo mundo na mesma caixinha. É a mesma coisa que eu pegar essa imagem e colocar para uma avaliação justa, todos farão o mesmo exame, escalar aquela árvore. É isso que a gente faz dentro da papelaria? A criança fala, eu quero a caneta verde, aí você traz todas as canetas verdes possíveis e imaginárias. Ah, mas eu gosto de dinossauro. Você tem isso?
Mas muitas vezes não é o colorido, não é a forma. Às vezes um caderno sem desenho, como eu vejo esse aqui, a criança vai fazer o caderno dela, ela vai montar a capa dela. Olha que legal. Então, muitas vezes, eu não preciso ter todos os cadernos possíveis e imaginários de dinossauros, baleias, tubarões. Mas eu posso dar essa dica para a família que está indo comprar. Olha isso. Então, eu tenho aqui, quando eu disse para vocês, qual é o número de crianças inclusivas. Vejam isso, gente. Último censo do IBGE. 14,4 milhões de pessoas com deficiência dentro da escola. Essas crianças precisam de um olhar. De um olhar não apenas na escola, de um olhar para a comunidade. De pensar que essas crianças, muitas vezes, não estão dentro desse censo. Porque nem todos os transtornos são computados dentro do censo escolar. Vocês sabiam? Nem todos. E quantas crianças estão fora da escola? Porque não tem oportunidade de uma diversidade, de um conteúdo, de um material inclusivo. Eu fico deliciando aqui nesse espaço. Vi massinha de EVA, vi outros marcadores. Avental, gente. Como ninguém pensou num avental com manga comprida de tinta, para usar com a tinta com essa criança? Porque se cai a tinta, é o mesmo fato da caneta que estourou. Isso aqui é um avental de manga comprida, que eu olhei e eu falei, gente, como assim nunca ninguém pensou nisso? Vejam que vocês terem essa oportunidade dentro da papelaria de vocês, e eu não estou falando só de materiais inclusivos, eu estou falando de postura inclusiva ali dentro, porque 14,4 milhões estão dentro da escola. Só que eu posso garantir que tem muito mais. Quando eu comecei a dar palestra, era uma criança para 200 autistas. Isso em 2018, mais ou menos. Hoje nós temos uma para cada 31 crianças. Isso é sério. Isso é sério. Será que nós estamos preparados para este mundo novo que está? E que bom que a gente está olhando para isso. Olha esse dado, gente. A proporção de matrículas da educação especial no Brasil. Aquelas crianças que não entravam na escola porque os pais tinham vergonha, e tinham mesmo, essa é a pura verdade, ou porque ele deixava o seu filho e começava a reprovar, e se tirava da escola. A minha tese de doutorado foi, eu fiz a minha tese, a minha pesquisa foi com 120 crianças de escola pública de 10 e 11 anos. Eu me deparei com uma realidade extremamente triste. Dessas 120 crianças, apenas 9 crianças tinham a competência leitora. 9%. Desculpa, 9 não, 9 crianças não. 9% dessas crianças tinham a competência leitora. Para onde elas vão? Elas vão dar continuidade aos estudos? Não. Elas vão abandonar os estudos, porque elas não vão dar conta disso. E quantas crianças, e uma delas, eu vou contar a história, gente, do João. João estava aqui, eu estava fazendo a pesquisa, foi 1 ano dentro dessas escolas. E o João, toda vez que a professora passava na lousa, ele não sabia nem escrever o nome dele. 10 anos. Ele olhava e fazia assim, ó. E ele estava na escola desde o 1º ano. De novo, a professora colocava e ele fazia assim. Eu falei para a professora, esse menino não enxerga. Não, como assim? Fiz todo um movimento e essa criança tinha uma deficiência visual de 30%. Como é que o João vai aprender se ele não enxerga? Aí eu vejo uma régua, olha isso, com números maiores, mas eu sei oferecer isso para dentro da escola, porque eu tenho um número
de crianças muito alto. Isso é muito importante para a gente pensar. O que é igualdade? Ah, não, todo mundo tem que ser tratado com igualdade. Acabou isso. Igualdade não. Igualdade, isso aqui eu peguei da internet, eu achei bárbaro, porque explica exatamente o que é inclusão. Igualdade é todo mundo receber exatamente o mesmo par de sapatos. Isso é igualdade. Aí eu tenho diversidade, é reconhecer que existem diferentes tipos de sapato. Quando eu estava na escola, a professora dizia, que cor que eu vou pintar? E alguém falava, cor da pele. Já ouviram falar isso? Pinta com a cor da pele. Aí eu me deparo com isso aqui. Que cor da pele? Por que nós temos essas diferenças? Olha que máximo. É maravilhoso. Equidade é todo mundo receber um par de sapatos adequados para o seu pé. Às vezes o sapato é maravilhoso para ela. Eu olho e falo, nossa, mas que bota linda que você tem. Onde você comprou? Vou no mesmo lugar comprar. Só que eu calço o mesmo número que você. Mas esse sapato me aperta. Porque a lateral do meu pé é um pouquinho mais gordinha, mais magrinha, mais fininha. Então, acessibilidade é ter sapatos de alternativas confortáveis de acordo com a necessidade. E a inclusão é se sentir uma pessoa respeitada e valorizada, independente de usar ou não sapatos. E pertencimento é aparecer com ou sem sapatos, sem medo de julgamento. Eu estava no Recife, dando uma palestra, e eu estava num auditório, e eu tinha um menino, depois eu deixo minhas redes sociais, vocês podem entrar nas minhas redes, e eu passo o contato dele, cadeirante, paralisia cerebral. Ele estava aqui, a mãe do lado, não tinha como, não me chamava atenção. Eu estava dando a palestra, e ele chama Pedro, ele estava ali do meu lado, quando eu desci, ele estava com um computador na frente. Quando eu desci, fui falar com ele. Gente, o Pedro nasceu com 6 meses, paralisia cerebral, computador na frente dele, ele lê e escreve. Sabe como? Com o piscar dos olhos, o computador lê o movimento dos olhos e ele se comunica. Toda live que eu estou, o Pedro entra. O dia que eu tiver live, vocês entram lá, vocês vão falar assim, o Pedro está live. Eu sou fã dele, ele é meu fã. E ele escreveu para a mãe, eu estava dizendo uma palavra e falei a palavra feedback. E ele escreveu com o piscar dos olhos o que era feedback. Mãe, o que é feedback? Ou seja, não dá para a gente dizer que o cérebro não aprende. Todo cérebro é capaz de aprender. E quando eu penso na inclusão, eu não penso mais na igualdade, porque igualdade é eu ter todo mundo com o mesmo sapato. Isso é igualdade. Agora eu tenho remoção de barreiras. Isso aqui é equidade. Isso é equidade. Onde eu dou alternativas para que essa criança possa aprender melhor. Seja um lápis triangular. Quando eu falei do daltonismo, eu tenho um aluno na pós-graduação, e eu estava fazendo um jogo com ele no chão, com cores. E aí ele fez assim para mim, professora, me desculpa, eu não vou poder fazer o seu jogo. Mas ele é adulto. E eu disse, por quê? Ele falou, porque eu sou daltônico. Gente, ele é adulto. Quantas crianças têm o daltonismo, e muitas vezes é algo que nem se suspeita que é. Então, quando eu vejo um material que traz isso, o daltonismo traz confusão. Pega o lápis verde. Se a gente for ver todo o estudo do daltônico, eles têm uma dificuldade entre o verde e o vermelho. É a grande maioria ali. Então, eu tinha visto um material, eu nem sei se está aqui. Eu acho que não está. É um material, gente, que as cores, para descobrir as cores, tem formas. Para eu saber qual é o laranja, qual é o azul. Eu desconhecia, e olha que eu estou na escola há mais de 30 anos. Imagina essa mãe que chega na papelaria de vocês e que não conhece, e que não sabe disso. Então, eu tenho que ter essa remoção de barreiras e a acessibilidade.
Como eu vou fazer isso? Entendendo o conceito de inclusão. Isso a gente precisa entender. Então, igualdade quer dizer que eu vou reconhecer que todos têm os mesmos direitos. Na escola, todo mundo tem o direito de ir para a escola. Equidade, eu vou garantir recursos diferentes para aquela criança poder alcançar. Seja quem tem dislexia é um transtorno na área da linguagem da escrita, então essa criança não consegue ler e escrever. Seja descalculia, um transtorno na área da matemática. Seja o TDAH, aquela criança que não para sentada 1 minuto e que ela atrapalha o tempo todo. E aí, eu vou ser bem sincera com vocês. Muitas dessas crianças vão para consultórios neurológicos e são medicadas de uma forma banalizada. Essas crianças, muitas vezes, só precisam de um ajuste familiar, um ajuste escolar. E aí elas dão. É lógico que eu não vou entrar aqui no mérito de uso excessivo de telas, porque esse já é um parâmetro. E lembrando que o nosso cérebro não é capaz de distinguir o que é real e o que é virtual. Vocês sabiam disso? Não conseguem. Por isso que os adolescentes têm tantas dificuldades de sair das telas. E aí eu vou para essa diversidade, que é valorizar a riqueza e as ideias das pessoas. Olha essa riqueza desse espaço. Eu ficaria aqui até 10 horas da noite, muito mais. E a vontade que eu tenho é de carregar tudo para o meu consultório e dizer para os meus alunos da pós-graduação, olhem esse material, falem com as famílias, acolham isso. E esse foi o meu primeiro contato com inclusão. Em 1990, gente, parece tempo, né? Mas eu já dava aula. Tá? Em 1990, eu recebi a minha primeira turma. E eu tinha o Matheus, com síndrome de Down. E no ano seguinte, eu tinha a Beatriz, que eu não sei o que ela tinha, porque não tinha nenhum nome ali, mas eu sabia que tinha algo errado da Beatriz. E quando eu dei conta dessas crianças, o primeiro sentimento que eu tinha foi esse. Eu não sei lidar com elas. Eu não sei. Eu entender que uma criança com síndrome de Down tem uma hipotonia muscular e ele tem uma dificuldade no movimento de pinça. E eu posso oferecer um lápis mais grosso, triangular, para que ele possa experimentar dentro da papelaria. Ó, vem cá, vamos experimentar? Olha aqui, sente isso. Então, esse medo, hoje, a gente tem conhecimento. Porque quando eu falo de inclusão, ali é exclusão. Ali é segregação. Integração. Eu coloco todo mundo, eu vou fazer uma prateleira só para crianças de inclusão. Não. Todas as crianças são beneficiadas com isso. Todos são beneficiados. E a inclusão é isso. Vocês sabiam que em países fora do Brasil, muitas vezes a gente nem fala a palavra inclusão? Não fala. Porque é para todo mundo. Se vocês vão no ônibus, e nesse ônibus tem lá uma pessoa gestante, alguém precisa dizer para você, precisa ter uma placa que você tem que levantar e dar o lugar para ela? Não. Mas aqui no Brasil a gente precisa de uma placa. Absurdo. É demais isso. Não precisa de uma placa. É automático eu perceber que um idoso vai precisar do meu lugar ali. Eu não preciso ter um autista. Eu preciso ter autistas andando com crachás para dizer que ele precisa ser olhado para isso. Todos são olhados. E muitas vezes a comunidade não entende isso. E aí vem a palavra, é frescura. Não, ele não tem nada. E aí aqui, algo muito importante que eu adoro essa frase. Por mais que vocês não sejam da área da educação, ensinar sem levar em conta como o funcionamento desse cérebro acontece, é a mesma coisa que eu vou desenhar uma luva sem considerar a existência de uma mão. Se eu tenho uma criança ali dentro do meu espaço, da minha papelaria, do meu supermercado, da minha padaria, olhe
olhe. Quem é que gosta de ser bem tratado quando vai numa loja? Todo mundo. Imagine que você vai... Vou estar na loja do seu sapato, né? Da bota ali dela, coitada. Vou lá. Ela vai falar, Renata, vai naquela loja, porque lá você é muito bem tratada. O que é bom, a gente indica. O que não é bom, a gente não indica. Por que a papelaria da tia Neide era tão maravilhosa? Primeiro, porque era a única que tinha no bairro. E segundo, porque a tia Neide conhecia cada um de nós pelo nome. E dizia, Renata, eu sei que você gosta daquela caneta colorida que acabou de chegar aqui. E eu juntava as moedinhas, deixava de comprar o meu lanche para poder comprar a caneta colorida que todas as minhas amigas tinham. Então, esse cérebro, ele aprende como? Ele aprende por emoção e ele é a nossa Ferrari. Ele é um sistema altamente complexo. Cuidem do cérebro de vocês. Cuidem. Porque a pior coisa é a gente perder quem nós somos, a nossa identidade. Eu não vou entrar em envelhecimento do cérebro, mas vamos pensar numa pessoa com mal de Alzheimer. E quantas vezes uma pessoa com mal de Alzheimer vai até a papelaria para comprar o Bobbie Goods? Não é bem o Bobbie Goods, né? Mas é o que as crianças gostam hoje. E por que o Bobbie Goods fez tanto sucesso? Onde eu comprava os mesmos caderninhos no jornaleiro da esquina. Só que os papéis parecia folha de jornal para pintar. Então, esse cérebro é pensar, gente, que as crianças que entram na papelaria de vocês, a criança faz um esforço enorme para interagir com o mundo e com as ferramentas próprias desse mundo. Essa nova geração, que eu gosto muito dessa nova geração, talvez eu seja uma das poucas pessoas que diz que essa geração ela é muito boa. A gente só precisa olhar para essa nova geração. Porque o problema não está na criança, o problema está no preconceito do adulto. Quando o pai diz, filho, não quero que você senta perto dele. De novo, ele é aluno daquela professora? Então, eu vou pensar que não existe uma fórmula mágica. Eu não trouxe aqui receita de bolo para vocês. Eu trouxe um olhar de ser inclusivo. O que essa criança, o que essa mãe está buscando no seu espaço? Ela está buscando, talvez não sejam os melhores materiais, os mais caros, a canetinha fofa colorida com gel. Ela está buscando uma prática inclusiva. Ela está buscando a empatia, o ouvir, o falar. Que pode ser que um boneco daquele, na sua papelaria, um robô daquele, cause susto em algumas crianças. E para as outras, vão grudar ali na perna dele. Então, a gente vai... Falei do robô, gente, porque o robô acabou de passar aqui, né? Aquele robô. Então, essa prática inclusiva é um ambiente acolhedor. Alguém que respeita todos e a tudo que vocês estão. É uma papelaria inclusiva que traz mobilidade para esse público, que traz compreensão da cognição das informações, que às vezes a gente sempre tem que explicar várias vezes para aquela criança que a caneta pode colocar no dedinho. Essa caneta aqui, para colocar o giz de cera, um exemplo. Tá? Muitas vezes você tem que falar 1, 2, 3, 4 vezes. Mas aquela família vai sair e dizer assim, nossa, aquela papelaria, aquela atendente me olhou. Lembre-se, gente, as famílias passam por luto quando recebem um diagnóstico. E nós não estamos ali para julgar, nós estamos para acolher. Então, o visual, né, as diferentes formas disso tudo, ferramentas que empoderam, que são essas ferramentas que eu tenho aqui, cadernos com pautas maiores, com gramatura maior, porque eu tenho uma criança com síndrome de Down, gente, que quando ele está engajado no meu consultório, ele baba. Eu sei exatamente quando ele está aprendendo.
ele começa a babar. E a folha molha, e a folha rasga. Olha isso. Então eu tenho que dar folhas com gramaturas maiores para ele. E aí ele entra em desespero quando ele percebe que molhou. Porque ele fica cutucando o buraco da folha. Entendem? Que a gente precisa olhar para isso. Então, lápis especiais, tesouras, materiais sensoriais, organizadores. Um lugar bagunçado. A papelaria da tia Neide era tudo lindo, organizado. Agora, eu vou num lugar que está tudo bagunçado e que alguém diz, olha, peraí que eu vou procurar. Essa criança não tem tempo. Ela vai se desregular. Ela vai se desregular. E aí você faz o quê ali dentro? Não cabe a vocês regularem uma criança autista, não é isso. Mas é acolher, é saber. E a gente só vai melhorar o que tem ali com informação. E não pode ser qualquer tipo de informação. Porque a internet está cheio de desserviços. Tem gente dizendo, cura para isso, cura para aquilo, come o alimento tal que você vai ser curado. Parou. Vamos trazer informação de verdade, com evidência científica, porque a gente tem que transformar o espaço e o atendimento. E transformar esse espaço em atendimento, de repente, é com balcão, é com uma folha colorida, vocês estão tirando fotos, né? Pode tirar. Eu deixo. Pode tirar de mim também. Aí vocês postam, né? Porque às vezes as pessoas postam minhas fotos, eu estou até, ó. Então, se vocês forem tirar foto, isso, aí, você tirou bem essa foto, aí você vai fazer o arroba e vai me marcar. Poxa vida, né? Então, quando for me marcar, fala que eu faço a pose para a foto, assim. Aí fica mais bonito. Mas é esse atendimento humanizado que eu preciso ter ali dentro. Não importa o tamanho do meu espaço, importa quem vai me atender. E os funcionários precisam saber, precisam buscar informação. E trazer essa informação precisa ser muito relevante, porque senão eu vou ter impacto. E quando eu vou ter impacto positivo? Aquela mãe de crianças com autista tem grupo de mães. Vocês sabiam? A criança com síndrome de Down tem grupos de mães de Down. E que ela vai falar, vai até a papelaria. Desculpa, qual o seu nome? Josefá, é isso? Josafá? Vai até a papelaria, nem sei se tem papelaria, mas vai até a papelaria do Josafá, porque lá é maravilhoso. Gente, a mãe atravessa São Paulo e vai. Eu tenho pacientes que demoram 2 horas para chegar no meu consultório e vão, porque lá a papelaria dele é acolhedora. E ela vai passar para um, e vai passar para outro, e vai passar para outro. Então, eu vou ter essa fidelização, vou ser uma diferença no mercado, não só em materiais, mas em acolhimento e em empatia. E qual é o interesse? Você conhece o seu público? Você conhece as escolas ao seu redor? E aí, tenho 3 minutos, pontualmente, sempre. Humaniza a educação, porque nós transformamos vidas, nós somos seres emocionais. É preciso dar espaço para o novo acontecer. Borboletas presas não voam. E eu termino a minha fala com uma história, que eu quero que vocês levem no coração de vocês, que é o Castelo de Mil Espelhos. Alguém já ouviu falar da história, o Castelo dos Mil Espelhos? Um certo dia, tinha um cachorrinho, sabe aqueles cachorrinhos fofinhos, que a gente olha na rua, super acolhedor, que cumprimentava todo mundo, que abanava o rabo. E no momento que ele estava passando, ele viu um castelo de 1000 espelhos. E esse cachorrinho pensou, quem será que mora ali? Eu vou entrar. Ele entrou e ele se deparou com o reflexo dele. Ele abanava o rabo, o outro cachorrinho, que era ele mesmo, abanava o rabo. Ele sorria, o cachorrinho sorria. Ele ficou muito feliz. E ele disse, nossa, os moradores desse castelo são tão acolhedores, que maravilha. Ele saiu, e quando ele saiu, ele cruza com outro cachorro, extremamente nervoso, trombou nele e disse, ei, para, você não enxerga para onde você está? Bravo, tipo aqueles pitbulls. Era ele. Aí ele disse assim, ei, quem é que mora ali naquele castelo? O cachorrinho disse, nossa, você não sabe.
são moradores acolhedores. Eu fui recebido muito bem. Você vai adorar. Lá foi o cachorro. Entrou lá dentro. Primeira coisa, rosnou para o espelho. O espelho rosnou para ele. Ficou bravo, colocou posição de ataque. O espelho voltou também para ele. Quando ele sai do castelo, ele diz: esse cachorrinho é mentiroso. As pessoas que moram ali não são acolhedoras. E com isso, eu termino a minha fala. Conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana. Gente, muito obrigada.